Ora então, muito bom dia a todos. Agora sim vamos dar início a esta sessão, a este primeiro Meetup de 2023. Este Meetup que surge já também na parceria da autarquia de Viana do Castelo com a Associação Fórum Turismo, no âmbito da Rede Municipal de Turismo e também em estreita colaboração com a Unidade de Turismo da própria Câmara Municipal, que desde 2021 tem então vindo a realizar 2 meetups anuais e que desta feita dedicamos a temática à sustentabilidade, como se constrói um destino sustentável será o mote desta manhã, e é obviamente necessário abordar estas temáticas também porque a sustentabilidade tem de ser assumida cada vez mais como um propósito maior, como o único caminho possível até para construirmos o futuro do turismo. Já ao longo deste primeiro trimestre de 2023, a Rede Municipal Turística ativou um conjunto de ações, desde planos de capacitação para os profissionais do setor, preces e fan trips, uma das quais vai terminar durante a próxima semana também com a visita de um influenciador digital, organização também de diversos eventos com várias características, com várias temáticas, e muitas outras atividades estão também em agenda para o resto do ano 2023. Temos connosco também já o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Luís Nobre, a quem eu passava de imediato a palavra também para vos dar umas boas-vindas. Sr. Presidente. Muito bem, muito bom dia, Ivan. Agradecer naturalmente esta oportunidade e este trabalho, como foi dando nota, que temos estado a desenvolver em conjunto e naturalmente um cumprimento muito especial para todos, desejar também uma sessão profícua e que continue, no fundo, depois de um destino, construirmos um destino de qualidade. Efetivamente acho que a sustentabilidade faz sentido cuidar e naturalmente dessa forma continuarmos a diferenciar do que tem sido um trabalho de sucesso e naturalmente reconhecido por quem nos visita. Por essa razão é que efetivamente estamos num processo de crescimento e naturalmente só é possível porque temos trabalhado todos em conjunto. Eu acho que este trabalho tem sido feito entre quer a Associação de Turismo, quer o município, quer também as entidades parceiras, a entidade Porto e Norte, a própria Escola Profissional de Turismo, o IPVC, através da Escola Superior de Tecnologia e Gestão também. Acho que a Associação Empresarial, lá fora, acho que tem existido aqui um conjunto de ações e trabalho de rede, de cooperação, que naturalmente tem diferenciado e tem contribuído para que o território de Viana seja um território que desperta curiosidade, permite experiências e naturalmente que tem todas as condições para se consolidar e nesse sentido percorrer este objetivo e alcançar este objetivo, que é um objetivo transversal a todos os setores do município, mas naturalmente o turismo e o território é fundamental, que é a sustentabilidade. Dizer-vos que é efetivamente muito útil, desejar que efetivamente a partilha e também agradecer a quem se disponibiliza a partilhar as boas práticas e as experiências que tem nos seus territórios, para dessa forma nós também podermos perceber e contextualizar e enriquecermos também a nossa oferta turística. E neste sentido não vou poder acompanhar porque tenho reunião de Câmara de seguida, mas não tenho dúvidas que toda a estrutura da equipa municipal que tem trabalhado com vocês nesta proximidade, neste trabalho conjunto, que estará atento e me dará os inputs para que possamos continuar a trabalhar em conjunto, a consolidar, para continuarmos a crescer, não só no que são os operadores turísticos, não só no que são os alojamentos, o aparecimento de novos hotéis, continuamos a ter hotéis em edifícios em funcionamento para essa função, no centro histórico, na periferia, diria que em todo o espaço territorial do município, continuamos a crescer no que é o incremento de unidades de alojamento e, nesse sentido, enriquecedoras e, no fundo, também contribuindo no que é o número, a oferta, não só de qualidade, mas também na diversidade, uma vez que cada espaço tem o seu objetivo e, naturalmente, permitirá, em função do seu contexto geográfico, também viver experiências interessantes. E, nesse sentido, é desejar-vos um bom trabalho, continuamos atentos, continuamos a considerar e a utilizar toda a partilha, todas as experiências que temos aprendido com todos os parceiros, no sentido de continuarmos a crescer. Por isso, uma boa sessão, muito obrigado e força, bom trabalho. Muito obrigado pelas palavras, Sr. Presidente.
Como bem sabem, ao longo do dia teremos 2 painéis. O primeiro dos quais, que se inicia já de seguida, chama-se A Sustentabilidade como um Fator de Competitividade e Negócio, e nesse sentido eu passava também de imediato a palavra ao Cristóvão Monteiro, Presidente Executivo do CEIT, o Centro Estratégico de Inovação Territorial, que será o moderador deste primeiro painel e introduzirá também os nossos restantes oradores convidados. Cristóvão? Muito bem, muito bom dia. Antes de mais, permitam-me que vos saúde a todos na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que nos recebe, embora virtualmente, e nos dá a oportunidade de estarmos aqui a debater um tema tão interessante quanto importante. Naturalmente agradecer o convite e a honra de poder estar aqui a partilhar um painel com tão ilustres convidados, sendo que é tal a honra quanto a responsabilidade de estar aqui em frente a este conjunto. Eu chamo-lhe os guerreiros, são os profissionais de turismo, são os guerreiros, uns autênticos guerreiros, e portanto este conjunto de guerreiros vianenses que todos os dias trabalham em prol de um destino cada vez mais sustentável, como é, e faz questão de ser Viana do Castelo, como o Presidente acabou de referir, através de um conjunto de dinâmicas já ao longo dos últimos anos. Bom, e quando falamos em sustentabilidade, não falamos só de ambiente e natureza, embora que estes tenham uma certa relevância neste âmbito, fruto da associação direta criada nos últimos anos. Eu sinto que a sustentabilidade precisa de ir mais além e estar alicerçada em aspectos mais transversais, ligados à cultura, à identidade, às condições sociais, não é? Económicas, mas também tecnológicas do território. E no contexto atual, precisamos ter plena consciência de que um destino sustentável só o conseguirá ser se tiver desde logo um modelo de governação consistente e, acima de tudo, aberto à comunidade e aos stakeholders. Viana do Castelo dá provas disso desde já através destas iniciativas e, acima de tudo, porque é a ouvir e a refletir que, enfim, conseguimos construir um caminho mais inteligente que consiga identificar os reais atributos do território, os seus aspectos diferenciadores, criar valor económico para os agentes que todos os dias trabalham com os mais diversos públicos, mas acima de tudo salvaguardar que todos estamos comprometidos num desígnio comum de construir um território mais próspero e que crie valor para a economia, para as pessoas, que valorize a sua cultura, que faça disso uma força e, mais do que isso, que aposte na salvaguarda das tradições, do saber fazer e, obviamente, de toda a natureza e do meio ambiente. Bom, mas não é para me ouvir que cá estão, e felizmente contamos desde já com 2 especialistas de referência, e confesso-vos que foi difícil resumir um bocadinho os vossos currículos, mas prometo ter feito o meu melhor e, portanto, perdoem-me se na verdade eu saltei um conjunto de coisas e, portanto, perdoem-me desde já por isso. Mas para que vos consigamos ouvir, não poderia fazer, senão os minutos que se seguiam seria para vos apresentar, e acho que é mais rico ouvir-vos e perceber também as vossas dinâmicas. E, portanto, para abrir a sessão de debate, contamos com Elizabeth Félix, licenciada em Gestão de Empresas, tem exercido desde 2007 o cargo de direção do Departamento no Turismo de Portugal, nas áreas do investimento empresarial, desenvolvimento e implementação de instrumentos de financiamento, ferramentas de gestão e capacitação de empresas. Depois, a juntar-se a nós, temos também o Sérgio Ribeiro, mestre em Engenharia Biológica e é o CEO e cofundador da Plantiers, o mercado online exclusivo para produtos e soluções sustentáveis. Desde 2019, a Plantiers tem desenvolvido tem sido uma das co-organizadoras do evento mundial, já bastante conhecido, presumo de todos, o Plantiers World Gathering, e um dos principais líderes em programas de transformação de organizações. Ainda que em funções distintas e em instituições separadas,
A verdade é que ambos têm trabalhado muito em prol da sustentabilidade do Destino Portugal e não só. E, portanto, começo por pedir que se apresentem e em alguns minutos possam aprofundar o que cada um tem feito nestas dinâmicas e, de certa forma, como é que olham para este tema e de que maneira é que ele impacta também a vida das pessoas, porque, no fim de contas, é isso que importa. Portanto, Elizabeth, comece por si, bem-vinda e muito obrigado. Muito obrigada, muito bom dia a todos e a todas. É com enorme prazer que estou aqui presente. No meu caso em concreto, e faço a experiência que eu tenho, que está muito relacionada com a atividade empresarial, portanto, nós, em conjunto com a organização desta temática da sustentabilidade, nós chegámos à conclusão que faria todo o sentido em que eu apresentasse um programa, que é o Programa Empresas de Turismo 360. É um programa que foi criado em novembro de 2021. É um programa recente que está neste momento a criar o seu caminho junto das empresas turísticas para que elas iniciem a sua jornada de sustentabilidade. E nesse sentido eu vou fazer uma breve apresentação, porque eu acho que é mais fácil primeiro fazer uma apresentação e depois então as questões que o Cristóvão ou a quem está a assistir quiser colocar, então depois poderão fazê-las. Portanto, eu vou só compartilhar aqui a minha tela. Um minuto. Eu penso que já estão a ver. Eu só não sei se estão a ver com 2 slides, é porque eu tenho 2 monitores e neste momento não sei se vocês estão a ver 2 slides ao mesmo tempo ou se estão a só ver um. Estamos a ver portanto, o PowerPoint com os slides todos à esquerda e o principal à direita. Então peço desculpa, então tenho que mudar só aqui. Agora já estão a ver bem, certo? Agora sim. Ok. Bem, então, o que é o Programa Empresas de Turismo 360? Portanto, o Programa Empresas de Turismo 360 foi desenvolvido com o objetivo de colocar as empresas turísticas no centro do processo de transformação sustentável do setor. Pretende-se que as empresas incorporem na sua estratégia corporativa os critérios ESG, portanto, os critérios relacionados com Environmental, Social and Governance, e dessa forma analisem e avaliem as suas práticas ambientais, sociais e de governação, e que dessa gestão ESG resulte um impacto positivo e significativo no desempenho financeiro a longo prazo da empresa. Portanto, aquilo que os estudos revelam é que quem fizer esta análise, esta gestão ESG, incorporar essa gestão ESG na sua estratégia corporativa, em termos de criação de valor sustentável na sociedade, vai ser uma empresa que, para além de ter um impacto bastante positivo, ela também vai ser possível ter uma sustentabilidade a longo prazo muito melhor do que as empresas que não tiverem este tipo de preocupação. E, portanto, aquilo que no final também se pretende é que todas as empresas turísticas tenham uma linguagem comum em matéria de sustentabilidade. Portanto, há aqui a intenção de criar um padrão em termos do que é que se pode avaliar em termos de matérias de sustentabilidade ao nível das empresas. Para o desenvolvimento deste programa, nós contamos com a parceria de 18 entidades, entidades públicas, entidades privadas, sendo que há um conjunto variado de entidades relacionadas com o sistema financeiro. E porquê que elas são em maior número? Porque na análise de risco que estas entidades fazem, aquilo que nós nos apercebemos é que cada vez mais para o acesso ao financiamento é necessário, é feita uma análise de risco em que nessa análise, para além dos dados económicos e financeiros que já são comuns e que todas as empresas já o conhecem, essas entidades começaram a incorporar estes critérios ESG nessa avaliação de risco e, portanto, era importante, atendendo a que o financiamento é algo incontornável, era importante que nós tivéssemos essas entidades junto connosco e, no fundo, preparassem o programa no sentido do seu resultado ir ao encontro das necessidades que estas entidades também
vão ter. Portanto, com esta análise das práticas ambientais, sociais e de governação, aquilo que nós pretendemos é que as empresas elaborem um relatório de sustentabilidade anual, como já o fazem em relação ao seu relatório de gestão e contas. E, portanto, nós estamos a criar todas as condições, já vou-vos dar conta de quais é que são os recursos a que as empresas têm acesso, para que as empresas todos os anos, até junho, consigam ter o seu relatório de sustentabilidade. E agora fala-se muito em gestão ESG. Quando eu andei na universidade, só se falava em gestão, não se falava, era gestão, portanto era mais, não, agora falamos muito em gestão ESG, e eu espero que muito em breve já não seja necessário incorporar esta palavra ESG e que gestão já incorpore efetivamente as duas realidades. E porquê que se fala muito em gestão ESG? É porque o valor de mercado de uma empresa deixou de estar só relacionado com os dados económicos e financeiros que são obtidos através da demonstração de resultados e do balanço do exercício económico, e passou também a incorporar dados não financeiros. E o que é que são estes dados não financeiros? São os dados que resultam de indicadores como a qualidade de gestão da empresa, as suas práticas ambientais relacionadas com a ação climática, a sua relação com os colaboradores, a forma como é que a empresa se insere na comunidade, o respeito pelos direitos humanos. Portanto, há aqui um conjunto de indicadores relacionados com temas não materiais que também têm depois influência na parte do valor que uma empresa pode ter junto de todos os seus stakeholders. Portanto, esta gestão ESG está a acabar por se traduzir numa vantagem competitiva, e é isso que nós queremos que as empresas reconheçam, sendo que aquilo que nós temos verificado é que com esta gestão ESG também há aqui uma mudança de paradigma, ou seja, o modelo empresarial deixa de estar 100% focado naquilo que é o lucro para o acionista ou para o sócio, e passa também a ter que coexistir com um modelo que também incorpora um propósito. A empresa tem que ter um propósito para o seu cliente, um propósito para o bem-estar social, para o bem-estar ambiental, em função das operações que pratica. E, portanto, é isso que está aqui também na base do nosso modelo operacional e que até deu origem à nossa designação, portanto, ao programa Empresas Turismo 360. Portanto, aquilo que, em torno do nosso programa, nós desafiamos as empresas a iniciarem a sua jornada, a assegurarem a criação de um valor sustentável a longo prazo, mas esse valor tem que ser um valor que crie esse tal valor sustentável para todos os seus stakeholders numa visão 360. Portanto, já não é só para o acionista, é para os colaboradores, para os fornecedores, para os clientes e para a comunidade. Qual é que foi aqui o grande desafio que nós tivemos com os nossos parceiros? Aquilo que nós verificámos foi que, no caso do setor do turismo, nós temos uma multiplicidade de atividades turísticas que funcionam de uma forma diferente. Temos uma componente empresarial muito associada, 95% são micro e pequenas empresas, e, portanto, nós tínhamos aqui um conjunto de desafios que tínhamos que ter aqui uma forma de fazer com que as empresas, no fundo, alinhassem com este tipo de gestão e, no fundo, de transformação. Então, tivemos que criar aqui um padrão, um modelo de desempenho ESG que fosse fácil de identificar para as empresas, que levasse as empresas a preparar e a olharem para dentro da sua estratégia corporativa e conseguissem verificar em que medida é que podem incorporar os fatores ESG, conseguissem medir, analisar os dados que são obtidos e depois que tenham as condições para comunicar as práticas ESG que são implementadas na sua organização. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi a criação de uma matriz de materialidade. O que é uma matriz de materialidade? É uma matriz que identifica quais é que são os aspectos críticos para o negócio de uma empresa. E aqui tivemos em conta várias questões. A política pública, questões de política pública, o modelo de funcionamento das atividades, as dimensões das empresas, os regulamentos internacionais, principalmente os europeus, que estão a ser publicados. E, portanto, nós criámos, então, aqui esta matriz, que tem os três critérios ESG, portanto, o ambiente, o social e de governação, os temas materiais associados a cada um dos critérios,
Dividimos por atividades turísticas, portanto, temos aqui alojamento, parques de campismo, restauração, animação turística, agências de viagem, rent-a-car, a parte dos eventos. Dividimos por áreas de atividades, dividimos por dimensão da empresa e, em função disso, dizemos o que é aplicável e o que é que não é aplicável. Portanto, uma microempresa terá menos exigências em termos de reporte do que uma grande empresa. Portanto, este programa foi criado para todas as dimensões de empresas, só que ele depois é adaptado e ajustado em função da realidade da atividade turística e também da dimensão da empresa. Portanto, aqui só para termos aqui um resumo, assim, aqui conseguem ver um bocadinho melhor. Portanto, são 22 temas materiais, estes 22 temas materiais aplicam-se às grandes empresas, depois as micro e pequenas empresas, elas terão aqui uns ajustamentos em função das características do negócio e daquilo que nós exigimos para essas entidades. Portanto, não ao nível do ambiente, como vocês podem ver aqui, tem tudo a ver aquilo qual é o impacto da empresa ao nível das suas práticas ambientais, mas também que tipo de iniciativas é que a mesma faz para mitigar esses impactos. E, portanto, há um conjunto de indicadores ou um conjunto de dados que as empresas vão ter que, no fundo, trabalhar para que depois nós consigamos medir todos estes temas materiais. Ao nível social, isto divide-se em dois, portanto, é a relação com os colaboradores e também a relação com a comunidade, portanto, é sempre dentro destas duas realidades. Portanto, é por isso que no nível social temos questões como modelo de contratação, igualdade salarial, a diversidade, a qualificação dos trabalhadores, mas depois temos indicadores associados a parcerias locais, compras locais e produtos locais. Ao nível da governação, é um critério que está relacionado com a qualidade da gestão e, portanto, uma micro e uma pequena empresa, que é a maior parte da nossa realidade empresarial, só tem que reportar 3 indicadores. É conformidade legal, da sua atividade, a questão da ética e a questão da transparência. Todos os outros indicadores aplicam-se às médias e às grandes. Portanto, não é um programa assim demasiado difícil ou complexo de implementar. O que é que nós também fizemos? Criámos já um modelo de relatório de sustentabilidade. Este modelo de relatório de sustentabilidade teve por base os estándares GRI, e, portanto, isto que é uma entidade reconhecida internacionalmente ao nível desta realidade de normas e de implementação deste tipo de relatórios, não respeita integralmente, portanto, como eu digo, foi baseado nas normas GRI. O que nós fizemos foi lemos todas as normas, verificámos o que é que era solicitado e fizemos ligeiras adaptações no sentido de as empresas conseguirem reportar esses indicadores. E, portanto, aquilo que acontece é que nós preparamos o relatório, as empresas já só têm que responder, para terem o seu relatório, acesso a um relatório de sustentabilidade, as empresas já só têm que responder ao que está aqui pré-definido, não têm que pensar e perceber, mas eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo. Não, nós já conseguimos fazer aqui, criar um standard que seja fácil para as empresas seguirem aquele modelo e conseguirem reportar. E quais são as condições que nós vamos criar, ou que temos criado já, para que as empresas tenham acesso a toda esta informação e consigam trabalhar todo este programa. Em primeiro lugar, temos ações de capacitação em gestão ESG, que são dadas em formato online. Elas estão divididas para micro e pequenas empresas e para médias e grandes empresas, porque os requisitos de reporte são diferentes e, portanto, são gratuitas. Todos estes recursos são gratuitos. Portanto, temos estas ações de capacitação. Depois, quem adere ao programa, portanto, nós queremos que as empresas aderam ao programa, que assumam o compromisso de começarem a reportar. Este começar a reportar, nós solicitamos que esse reporte comece no prazo de 2 exercícios económicos a partir do momento em que aderem. E, portanto, elas ao aderirem, o que é que elas têm acesso? Têm acesso às normas GRI, portanto, ao que teve na base de todo o nosso modelo de reporte não financeiro. Têm acesso aos guias de apoio ao relato, divididos em função da dimensão da empresa. Portanto, nós temos um guia em que explica como é que elas vão de reportar. E, por fim, temos aqui uma ferramenta que foi disponibilizada no início deste ano, que é a Forest, que é uma ferramenta organizacional de reporte da sustentabilidade no turismo, em que as empresas vão poder introduzir, as empresas aderentes vão poder introduzir os dados,
vão poder avaliar os dados e vão conseguir obter o seu relatório de sustentabilidade. Esse é o grande objetivo. Portanto, as empresas, ao colocarem os dados aqui nesta nossa ferramenta da Forest, vai possibilitar que nós tenhamos dados setoriais, nós, Turismo de Portugal. Ao termos dados setoriais, as empresas, espero que daqui a 2 anos, talvez 2 anos, já consigamos ter, nós vamos conseguir fazer aqui com uma comparabilidade, porque uma das questões que as empresas têm colocado é: eu estou bem, eu estou mal, estes indicadores, o resultado faz sentido ou não faz sentido? Neste momento a nossa resposta é: não sabemos. Okay? Nós não conseguimos avaliar se aquele resultado está bem ou não está. Mas isso não é o mais importante agora. O mais importante é que as práticas ambientais, sociais e de governação de uma empresa tenham ali uma avaliação, sejam medidas. E, portanto, agora o que interessa é que as empresas meçam. Daqui a 2 anos, 3 anos no máximo, nós já teremos dados setoriais e aí as empresas vão poder comparar com os seus pares. Portanto, nós vamos facultar, através dos dados que vão sendo inseridos na ferramenta, nós vamos facultar esses dados setoriais e aí será mais fácil para as empresas, então, estabelecerem metas para si, de forma a que as mesmas depois consigam alcançar e superar metas ao nível ambiental e social, principalmente. Portanto, só para resumir aqui muito rapidamente, só por causa de terem algum interesse em participar ou divulgar, no caso de trabalharem com empresas, as próximas ações que nós vamos ter, temos aqui já, temos em maio, temos em junho, portanto as nossas ações costumam terminar no final de junho, até ao final de junho, e depois regressamos novamente com ações em setembro e outubro, porque estas ações são dadas pelos nossos formadores das escolas de hotelaria e turismo e, portanto, todas as nossas ações funcionam como se fosse um ano letivo escolar e, portanto, daí ter este interregno aqui no verão. Portanto, nós temos isto também dividido, portanto, entre médias e grandes e micro e pequenas. Portanto, só para dar aqui uma ideia das funcionalidades da Forest, portanto, ela é acessível por qualquer dispositivo, seja o tablet, o computador. Há um conjunto de perguntas, portanto, as empresas o que têm que fazer é responder às perguntas que vão sendo colocadas e que estão associadas aos indicadores, que é registado todo o histórico dos indicadores que vão sendo colocados. É possível fazer uma gestão de utilizadores, portanto, quem entra na ferramenta tem sempre que ser o responsável da empresa, ou seja, pode ser um representante legal, mas pode ser também alguém que tenha sido delegado para esse efeito, mas essa pessoa no fundo é essa pessoa que vai ser responsável pelos dados. Os dados não são auditados, neste momento ainda não são auditados, eles são colocados pelo responsável da empresa e é a empresa que assume essa responsabilidade em termos dos dados que são divulgados, mas a empresa, esse responsável pode dar autorização a um terceiro para entrar na ferramenta. E depois aquilo que no fundo que é a grande funcionalidade da ferramenta é que a empresa consegue obter automaticamente um relatório de sustentabilidade. Para ter acesso a tudo isto, aquilo que as empresas têm que fazer é aderirem ao nosso programa. Para a adesão ao nosso programa, tem que ir a este microsite que está aqui, identifica aqui no PowerPoint. É um microsite que explica, basicamente, resume tudo aquilo que eu tive aqui a falar, de uma forma também muito simples. O processo de adesão não demora mais do que 2 minutos, a partir do momento em que as empresas se identificam com os compromissos e com o início da jornada de sustentabilidade. E depois tem acesso a todos estes recursos e a outras questões que nós fazemos uma série de iniciativas como workshops, fazemos divulgação de informações e, portanto, a empresa, a partir do momento em que adere, tem acesso a um conjunto de informação relacionado com esta temática do ESG e com a sustentabilidade e ações e iniciativas do turismo em Portugal. Portanto, no final, aquilo que nós queremos é que as empresas turísticas sejam reconhecidas como empresas socialmente justas, ambientalmente responsáveis e financeiramente sustentáveis. Tudo isto está interligado. Bem, era só isto. Tentei ser o mais sucinta possível, porque o programa dava para falar muito mais, mas acho que, não sei, talvez tenha cumprido os 10 minutos. Mas qualquer questão, estou disponível.
Muito bem, muito obrigado. De facto, é complexo e, portanto, também é difícil, com tanta substância e com um programa desta natureza, resumir muito mais. E, portanto, eu estou solidário com a Elizabeth, que passou os 10 minutos, na verdade, mas acho que é importante, até porque toda esta troca, eu sinto que conforme ia evoluindo, eu próprio ia tendo cada vez mais questões, mas logo no minuto a seguir eram portanto, respondidas, e portanto acho que ela foi muito rica. Como também não temos muito tempo e para passar agora ao Sérgio, eu ia pedir aos presentes, e se a Elizabeth aceitar o desafio, que possam ir fazendo perguntas no chat, e a Elizabeth, se puder ir respondendo, penso que já há algumas, assim facilita-nos um bocadinho, porque aqui a organização já me está aqui a chatear que tenho que cumprir. Eu não tenho experiência em moderação de debates, eu sou péssimo, eles enganaram-se e convidaram-me, portanto agora terão que arcar com as consequências. E portanto, Sérgio, peço a tua ajuda para conseguir de alguma forma, porque no fundo o trabalho que também tens desenvolvido, ele é muito rico, conheço muito bem, portanto sei que também não serão 10 minutos, mas que em pouco tempo se consiga entender um bocadinho também qual é a vossa missão e aquilo que têm feito também muito em prol da sustentabilidade. Bem-vindo e obrigado uma vez mais. Obrigado eu, Cristóvão, pelo convite, e aos presentes e à doutora Elizabeth por partilhar este palco virtual. Eu diria que não tenho, neste momento, ferramentas preparadas para apresentar, mas tenho realmente uma experiência que às vezes pode ajudar a extrair alguma noção do que é que realmente a sustentabilidade é, para onde é que caminhamos e que oportunidades é que muitas vezes estão escondidas por trás deste tema e que as pessoas não têm essa percepção. E fazendo uma rápida introdução, para quem não conhece, a Planeteers começa em 2017, fundei com o meu colega Carlos, numa lógica de tornar as soluções que já existem no mercado, as práticas já conhecidas no mercado, muito mais acessíveis e disponíveis para todos, seja o cidadão ou as organizações. Isto porque, quando falamos de sustentabilidade, muitas vezes perdemos o essencial de que estamos a falar de pessoas. Ou seja, a sustentabilidade são decisões de pessoas, são decisões nossas diárias, são decisões de líderes políticos, são decisões dos líderes de organizações e são decisões, inclusive, de líderes de comunidades, não é? De bairro, de condomínios. Portanto, estamos a falar de pessoas e é psicologia. E eu próprio acho que a Planeteers nasce um pouco desta auditoria própria, de perceber porque é que eu estava todos os dias a tomar decisões que eu sabia que não eram as mais sustentáveis, sabendo que eu tinha esta preocupação. E senti que muita gente tinha esta noção, não é? Olhava para trás e pensava, realmente eu tenho esta preocupação e mesmo assim há imensas coisas que faço que não são as que considero corretas. E a verdade a realidade é uma. Neste momento, nós tomamos decisões com base numa série de drivers psicológicos, não é? Ou seja, quando tomamos uma decisão, normalmente é porque alguma coisa nos está a empurrar para essa decisão, e no meio da complexidade das decisões que tomamos e do nosso cérebro, uma delas parece-nos muito evidente, que é o tempo, hoje em dia, das coisas mais valiosas que temos e mais escassas, não é? Estamos hoje em dia a correr de um lado para o outro e sentimos sempre que estamos em falha com tudo e todos, seja a família, ou o trabalho, ou os amigos, parece que não temos tempo para tudo. E parecia-nos claro que se a sustentabilidade exigisse muito tempo das pessoas, existe muito esforço, não iria acontecer. Portanto, esse era o nosso grande objetivo, tornar acessível o conhecimento, as práticas e as soluções. Começámos inclusive com o mercado online, como o Dr. Cristóvão falou, para tornarmos os produtos muito mais acessíveis. Estamos agora a renovar essa nossa frente, porque no meio deste caminho tornou-se para nós um desafio muito grande, mas foi também um momento importante da nossa vida, da Planeteers, que foi 2020. Acho que foi importante para todos, seja pelas piores razões ou melhores, seja pela aprendizagem ou pela recuperação, ou seja pela evolução. Acho que não há dúvida que foi um ano atípico para todos, e nós tínhamos pensado que 2020 seria o ano de grande salto, digamos assim, deste trabalho da Planeteers, onde nós estaríamos a renovar esta nossa plataforma, mas íamos fazer este primeiro grande encontro
dos empreendedores, dos líderes de opinião, dos líderes de organizações em Portugal, a nível mundial. Nós tínhamos a Altice Arena pronta para receber cerca de 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas. Tínhamos centenas de empresas e jornalistas internacionais que vinham a Portugal para debater estes temas do que é que são, da praticalidade da sustentabilidade, não é? Fugir à narrativa de estamos feitos se não mudarmos, porque já estamos fartos de ouvir. É preciso essa narrativa, mas temos que dizer outra, que é como é que nós podemos realmente criar oportunidades neste momento. Deixar a narrativa de sobrevivência, porque acho que isto não é propriamente a coisa que mais, pelo menos a mim, me atraia, é como é que nós temos que criar um mundo que seja agradável de viver para nós, para os nossos filhos. Sustentabilidade, para mim, mais do que sobrevivência, é mantermos um mundo com qualidade de vida para todos. Ou seja, é um mundo onde os nossos filhos e as próximas gerações, ou sobrinhos, netos, o que for, vão ter a mesma oportunidade de ver as paisagens que nós estamos a ver, não é? Conhecer os animais que nós conhecemos. E isto já é factual. Não é? A biodiversidade está a ser perdida. Portanto, para mim isto é sustentabilidade. E estas pessoas deviam discutir isto. Como é que os negócios realmente podem ter impacto e aproveitar financeiramente, no bom sentido, desta transformação, tal como a doutora Elizabeth mencionou e bem. A questão é que 2020 não foi propriamente um ano propício a muitas atividades, nomeadamente grandes eventos internacionais, não é? Tínhamos planeado para abril, pior mês, acho que era impossível, fomos apanhados na curva máxima da pandemia, mas saltando as dores de cabeça e os desafios, foi realmente foi difícil, mas conseguimos em outubro reativar este nosso desejo de manter, achámos que aquele ano, mais do que qualquer outro, era importante mobilizar as pessoas por estes temas numa recuperação económica e onde havia esta grande questão de o que é que será feito da economia após esta pandemia. Conseguimos em outubro, em grande resumo, reunir 1.000 pessoas por dia na Altice Arena. Tivemos 20.000 pessoas online a ver o evento, mais de 60 países. E mais do que os números, sentimos que havia uma mobilização muito forte de stakeholders que saíram de lá. Ou seja, as conversas, a energia, a colaboração, o espírito de cooperação, seja nacional ou internacional, que saiu dali foi muito positivo, porque realmente eram conversas abertas e construtivas. Não íamos lá falar do que é que estávamos a fazer bem, íamos falar do que é que estava em falta. Eu acho que isso faz toda a diferença, para podermos ajudar uns aos outros. E isto levou-nos realmente a perceber que fazia sentido continuar. Reagrupámos energia e recursos e equipa novamente para 2021 e o ano passado voltámos então a esta edição, havendo este interesse dos stakeholders nacionais e internacionais, voltámos a fazer o Planet Years World Gathering, voltamos a fazer em Lisboa este encontro com 4.000 pessoas durante 3 dias e tivemos mais de 100 países a participar, portanto foi realmente uma mobilização com sucesso e volto a dizer, acima de tudo o que me dá muito conforto, mais do que os números, é realmente ver as conversas após, ou seja, o legado que o evento deixa nas relações que cria, nas oportunidades de negócio e colaboração acho que são fundamentais para um evento e um encontro deste sucesso, que para já deixo a palavra que foi fundamental o apoio do turismo desde o minuto zero, ou seja, de acreditar que era possível Portugal posicionar-se e com sucesso também nestas áreas e em alturas tão difíceis, não é? Como foi de 2020 para a frente. Dito isto e concluindo, acho que acima de tudo as aprendizagens são claras, que é o setor privado, tal como o setor público, tem uma capacidade, se assim desejar, desde a liderança à execução, de fazer uma mudança efetiva e em escala. É preciso trabalhar em conjunto, o conhecimento e as boas práticas só funcionam se forem partilhadas, se houver esta centralização e este sentimento de colaboração coletiva e de mobilização coletiva. E, acima de tudo, eu sinto que há muitas soluções que são desconhecidas para muita gente. Mais acrescento ao que a doutora Elizabeth falou, de que as empresas não sabem em que situação estão no momento da sustentabilidade, muitas vezes depois não sabem o que é que poderão fazer e que soluções existem. E eu acho que esse é um passo importante que nós queremos dar, não só com os eventos, mas com este tipo de transformação a qual apoiamos as empresas e as regiões, ao ponto em que nós, aí está, como próximo passo, sentimos que nós podemos traduzir esta narrativa como oportunidades, aprendendo e agregando este conhecimento e esta disseminação de inspiração e de práticas em 2 frentes que agora parecem distintas, mas não são, que é uma a internacionalização, outra é o foco no local.
O que é que nós estamos neste momento agora a trabalhar? Não só a expansão deste ecossistema com mais força noutros mercados, nomeadamente, só como alguns exemplos, mercados que acho que são importantes, inclusive para o potencial que Portugal tem em termos de relações internacionais neste mercado, que é o Brasil, o Médio Oriente, os Estados Unidos, apenas como alguns exemplos. Mas aí está, isto apenas como uma forma de termos mais inputs, mais acesso a recursos e outras potencialidades para depois realmente podermos ter impacto local. E essa é outra frente onde cada vez mais estamos a trabalhar com as marcas empresariais e territoriais, que é utilizar este hub de conhecimento que estamos a criar e de acesso a especialistas e a soluções para podermos realmente tornar-nos referências, seja na cidade, seja nas comunidades, seja como país, porque em última instância para mim é fundamental uma coisa que acredito que seja, eu sei que é pilar nesta conversa, que é a questão da marca. A marca territorial é algo que alimenta tudo o resto desta roda, ou seja, é algo que nós precisamos de alimentá-la com conteúdo, com este trabalho, com esta promoção, mas depois sabemos que há um retorno muito grande porque as pessoas, só ao tornarmos um ponto no mapa dos outros é que os outros nos conectam, ou seja, é que ligam-se e se lembram de nós para algumas oportunidades ou oportunidades de investimento ou de negócio. E é reforçando esta marca com ações concretas, iniciativas concretas e investimento nestas temáticas que digo com certeza que esta é uma agenda global. A sustentabilidade, quanto mais nos reforçarmos como negócio e como região nesta agenda global, certamente eu tenho visto isto, atrai muito mais interesse em oportunidades, venham elas de fora do país, venham elas da própria mobilização nacional. Dito isto, este é o grande resumo, o que temos feito, para onde estamos a caminhar e esperamos cada vez mais poder ajudar mais organizações e mais regiões e ampliar esta base de dados, digamos assim, de soluções e práticas e conhecimento para que possamos também cada vez mais criar líderes. Mais do que followers, é tentar criar líderes nesta mobilização porque são precisos. Em todas as transformações há líderes e há followers. Todos aproveitam da melhor forma estas transformações e oportunidades, mas os líderes claramente são aqueles que ganham no fator competitivo e é aí que nós queremos também impulsionar cada vez mais. Dito isto, eu não sei se ainda tenho tempo para passar um vídeo de 3 minutos, muito rapidamente partilharei aqui para também perceber um pouco o look and feel do evento. Acho que tenho que pôr aqui share sound, acho que agora já dá. Mesmo que não houvesse tempo, eu como já vi o vídeo, vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Vem com som? Vem com som? Ok. Hello to Lisbon and to the world. I'm delighted to address you today at the Planeteers World Gathering, a gathering of dreamers and makers. We created this event because we wanted to gather these like-minded people that need to know exactly what kind of solutions, innovations and stakeholders are actually working every day to bring a more sustainable world to our society, to our market. What's the legacy that you want to leave? Actually, sustainability is about what to do. What is the right thing to do? Because in nature, everything evolves from scarcity to abundance through diversity. I believe climate change exists. I believe in scientific evidence. And I know we are far from fulfilling the Paris Agreement goals. That one person can change the world. So let's get home. Let's go away and think, what can we do in the next 5 minutes to change, to make the difference? Thank you so much. It's great to be with committed citizens, activists, business people, professionals that do care about the environment, that do care about our planet.
It's great to be here to talk about what we need to do in the present so that we have a future. We need to stick together. As a community, as individuals with common values, as Planeteers. Sergio likes challenges, as you may see, because in the last 3 days we could see how you like the challenges. I would like to ask for an applause to Sergio, his team, and all the stakeholders of Gathering Planeteers. Thank you for the example you set and for the hope you inspire. The European Union is at your side, today and on the road ahead. Thank you so much for joining us for these 3 days. Let's follow up with all of these conversations because this is just the beginning. It's the end of the event, it's the beginning of the transformation. Pronto, acho que deixei de partilhar, correto? Pronto, era só para sentir um pouco a energia, que às vezes só vendo e mais ainda só sentindo. Portanto, ficam convidados também para o evento deste ano que vai acontecer novamente em Portugal. Iremos anunciar em breve para estarem a par. Aconselharia a seguir nas nossas redes sociais, que é onde nós anunciamos sempre primeiro, seja no LinkedIn, no Facebook ou Instagram, e estarão todos convidados. Bem, muito obrigado, Sérgio. De facto, fez jus ao que dizia, que de facto é um projeto, porque mais do que um evento, eu acho que estamos a falar de um verdadeiro projeto transformador e que acaba por, de alguma forma, aprofundar dimensões que de outra forma elas não seriam aprofundadas. E enfim, como o tempo está a chegar ao fim, fazendo um bocadinho aqui um apanhado geral, eu diria que, de facto, a sustentabilidade, o Sérgio não foi combinado, mas falou das marcas territoriais, é naquilo que eu trabalho e é a minha grande paixão de vida, diria eu, e portanto eu sinto que a sustentabilidade anda um bocadinho a par das marcas territoriais. Por um lado, às vezes ainda sofre de alguma falta de percepção, não é? Uma marca territorial não é só um logotipo, é muito mais do que isso, mas ainda continuamos a achar que são os logotipos. Igual como na sustentabilidade, é muito mais do que ambiente, é muito mais do que a ação climática também, porque ela também foi crescendo enquanto conceito, mas a verdade é que esse caminho está-se a fazer. E depois há outra dimensão, que é, como referiam, é preciso líderes, é preciso pessoas com sensibilidade, é preciso de facto agarrar naquilo que são os projetos, entender, e aí eu acho que o caminho que o Turismo Portugal está a fazer, aquilo que a Elizabeth apresentou aqui hoje, mostra isso, que é esse caminho tem que ser muito prático, muito objetivo. E, portanto, em primeiro lugar, uma nota positiva para a discussão e para a reflexão, que eu acho que é necessária, embora que ela já acaba por ser longa, não é? Porque há uma certa falta de ação que eu acho que se está a ultrapassar, mas acima de tudo é importante perceber como é, porque cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada território é um território, portanto é preciso calcular e recalcular sempre aquilo que é o processo evolutivo. Depois, dar nota também da satisfação por ver programas e projetos como este do Turismo Portugal. São projetos, programas práticos, objetivos, muito claros, projetos com margem de evolução, eles não estão concluídos, como dizia a Elizabeth, isto é um ponto de partida, não é? Isto é uma viagem, sempre. Quando começámos há uns anos atrás, todos nós mudávamos alguma coisa, mas se não passássemos pelo que passámos há uns anos, também não seríamos o que somos hoje. E, portanto, nessa perspectiva, às vezes procuramos uma certa perfeição, procuramos um certo caminho ideal, mas ele não existe, ele vai-se conquistando, vamos caminhando, e, portanto, dar nota positiva também para isso, e convidar, de facto, as empresas a aderirem ao projeto, que acho que é muito interessante, até pelas dimensões que ele abrange, tanto ao nível da formação como ao nível prático da intervenção na esfera organizacional e operacional. E depois, obviamente que, e aí uma palavra para os dois, que é um trabalho que estão ambos a fazer, que é mais do que discutir, mais do que criar estas iniciativas, estão na prática a trabalhar todos os dias com os agentes, com os vários stakeholders, dos públicos aos privados, dos grandes aos pequenos, e portanto essa
no fundo, essa realidade é muito importante para aquilo que é o caminho da sustentabilidade para Portugal, no caso para Viana do Castelo, que é estarmos juntos na prática e sermos de facto objetivos, refletirmos, mas passarmos da reflexão também para a prática e de forma simples conseguir cumprir com aquilo que é o desígnio que todos devíamos ter, porque a sustentabilidade devia ser algo que estaria intrínseco. E eu desafio então, vamos tirar o ESG da gestão e vamos tirar também a sustentabilidade dos nossos vocabulários, porque ela não tem que existir. O conceito existe, ele é importante, mas vamos deixar hoje o Meetup, eu desafio, ele chama-se como se constrói um destino sustentável. Eu diria que para a próxima fica só como se constrói um destino, porque vamos garantir que ele próprio, para construir um destino, um verdadeiro destino, ele tem que ser sustentável. Muito bem, Ivan, deixo agora o desafio para ti e muito obrigado também pela oportunidade. Muito obrigado, Cristóvão, Elizabeth, Sérgio. Tenho certeza que foi uma mais-valia enorme, apesar do pouco tempo que tivemos convosco, uma mais-valia enorme para os empresários, para as pessoas que nos ouvem de Viana do Castelo. E sem mais demoras, porque o próximo orador também tem um voo para apanhar, literalmente. Passávamos então ao painel, ao segundo painel, aliás, para o José Toste, o painel da certificação como um selo de atração. O José Toste, que faz atualmente parte da Azores da MBO, Destination Management Organization, mas que também já tem uma vasta experiência no turismo e neste campo da sustentabilidade também, onde já dirigiu, por exemplo, a Associação Regional de Turismo, já foi também empresário na área da própria hotelaria e também na estruturação de produtos da própria Direção Regional de Turismo dos Açores. José, penso que já estará connosco. Bom dia a todos, não sei se me estão a ouvir bem. Muito bom dia. Passava-lhe a palavra e obrigado também por ter juntado a nós nesta manhã. Ora, eu não sei se me estão a ouvir bem, penso que sim. Sim, perfeitamente. Estão a ouvir bem, pronto. Bom dia a todos e agradecer aqui o convite para estar presente aqui neste fórum, o qual felicito pela iniciativa deste encontro que se está a realizar hoje. Obviamente que para nós, para os Açores, é um prazer participar neste tipo de encontros, porque é uma forma também de divulgarmos o nosso trabalho e, de certa forma, também esperar que sirva de exemplo e de inspiração para outras organizações, outros destinos. Obviamente que o trabalho que temos feito não é um trabalho perfeito, mas é um trabalho que está focado no desenvolvimento aqui da região dos Açores e em tudo aquilo que temos vindo a falar, no futuro que seja bom para todos, principalmente para os residentes e para os açorianos. Portanto, eu tenho cerca de, salvo erro, de 20 minutos para falar, vou-me gerir por esse tempo. Vou partilhar aqui o meu ecrã, uma apresentação que tenho, para vos falar um pouco então do que é que tem sido esta caminhada da sustentabilidade dos Açores. Portanto, eu pergunto se estão a ver então a apresentação. Tudo ok, José. Está tudo, muito bem. Bem, eu faço aqui só um breve enquadramento do que é que tem sido o setor do turismo nos Açores nos últimos anos. O setor dos Açores estão a andar ainda, digamos, comparativamente a outros destinos. Temos vamos dar ainda os primeiros passos no desenvolvimento desse setor. O investimento necessário a aposta começou no início deste século, no ano de 2000, 1999, 2000, no qual se investiu, obviamente, na infraestruturação que era necessário fazer. Mas o grande marco realmente dá-se a partir de 2015, que é o ano em que há a liberalização do espaço aéreo para os Açores, portanto, a partir daí é que se começou a ver realmente um crescimento gradual, quer em termos de hóspedes, quer em termos de dormidas,
aqui na região. Portanto, em 2019 atingimos o marco das 3 milhões de dormidas, passou-se ali os 2 anos do Covid, que foi, portanto, um período igual para todo o mundo, e a nossa alegria, digamos assim, foi ver que em 2022 conseguimos recuperar a barreira que tínhamos de 2019, portanto ultrapassámos os valores de 2019, revelando realmente aqui um crescimento, uma recuperação, aliás, do trabalho que tinha vindo a ser feito. Também fazer aqui uma breve referência à parte daquilo que é a concentração de dormidas nos Açores e para ver que os Açores ainda estão aqui numa fase de crescimento e que há aqui muitas oportunidades para realmente crescermos, obviamente sempre focados com a salvaguarda dos nossos recursos e do nosso património, mas temos realmente a Ilha de São Miguel, nesta fase já concentra a maior parte das dormidas, mas temos ainda 9 ilhas que contêm aqui uma fase, têm aqui um caminho grande para correr e para crescer, portanto, nesse sentido. Relativamente também, faço aqui só um timeline aqui relativamente àquilo que tem sido o início da nossa caminhada nessa parte da sustentabilidade. Em 2017 houve realmente o compromisso por parte do Governo dos Açores em certificar os Açores como um destino turístico sustentável. Portanto, essa foi feita uma conferência onde foi publicamente assumido esse compromisso. Em 2018 criou-se a estrutura que faria, da qual eu faço parte, desde há cerca de 2 anos, a estrutura que viria ter essa missão de desenvolver todo esse processo e todo o processo de candidatura e o processo depois de certificação que é feito anualmente. Em 2019 dá-se então a certificação do destino como o destino turístico sustentável, tendo os Açores sido o primeiro arquipélago com esta certificação. Depois temos 2020 com a pandemia, 2022 com a recuperação que eu também já referi, e também uma referência agora para 2023, que eu penso que é também importante referir, que este ano, isto está para muito breve, já recebemos a versão final e está a ser revista antes de ser divulgada, o novo plano estratégico de marketing e turismo dos Açores, com o horizonte de 2030. Portanto, este plano estratégico, eu, no final, se tiver tempo, farei uma breve também referência ao plano, mas é um plano que está muito focado na sustentabilidade, nas pessoas, portanto, em que há uma clara mensagem que o turismo só servirá aos Açores se servir primeiro os açorianos. Portanto, as pessoas aqui sempre no centro também desta equação, que é também algo que penso que é importante para todo esse caminho que tem que ser feito, salvaguardando os recursos, como referi, os recursos naturais e patrimoniais. O processo de certificação nós optámos pela Earthcheck, havia obviamente outras entidades acreditadas pela GSTC, mas considerámos que a Earthcheck seria a entidade com as condições e portanto, com o perfil que nós queríamos e com a experiência, acima de tudo com a experiência na certificação de destinos. Este processo é um processo que é repetitivo, portanto é anual, é cíclico, portanto todos os anos temos que passar por uma fase de recolha de dados qualitativos e quantitativos. Depois, a meio do ano, depois todos esses dados serem recolhidos, e eu também vou falar aqui um pouco à frente como é que fazemos essa recolha desses dados, porque eu penso que é importante perceberem como é que isso é feito. Depois da recolha desses dados, passamos a uma fase de auditoria local, portanto, os auditores da Earthcheck vêm anualmente aos Açores, portanto, fazer uma auditoria. Normalmente são escolhidas aleatoriamente 3 ilhas,
que são auditadas, e depois, após essa audição, é feito um relatório de benchmarking que compara o destino com outros destinos certificados. Este ano, esperamos nós, se tudo correr bem, acreditamos que sim, iremos atingir o terceiro ano, portanto, o quarto galardão de Silver. O nosso objetivo é no próximo ano, 2024, portanto, passarmos ao galardão de ouro. Portanto, como eu disse há pouco, este é um processo acima de tudo colaborativo. Temos envolvido muitas entidades, quer a nível social, quer a nível de governo, quer mesmo empresarial, e só dessa forma é que temos conseguido fazer essa recolha desses dados quantitativos e qualitativos, porque uma das bases, uma das premissas neste processo é realmente termos informação para podermos gerir. Portanto, como dizia Peter Drucker, não conseguimos gerir aquilo que não conseguimos medir, e este tem sido o nosso trabalho, criar, para já, arranjar dados para os critérios e os indicadores que nos são exigidos, e mesmo ao longo do tempo temos vindo a criar os nossos próprios indicadores que consideramos que são necessários, adaptados à nossa realidade. Esses indicadores têm por base um conjunto de áreas temáticas que, se analisarmos bem, pouco tem a ver diretamente, e quando digo aqui, obviamente que o turismo é transversal e isso abrange, mas pouco tem a ver diretamente com o setor do turismo. Portanto, as áreas que somos auditados têm a ver, isso, ao fim e ao cabo, com áreas que influenciam a qualidade de vida dos residentes, ou seja, áreas como é que fazemos a nossa eficiência energética, como é que reduzimos os gases com efeitos de estufa, a qualidade do ar e a poluição luminosa. Eu penso que não vale a pena estar a repetir aqui todos os indicadores, as áreas, porque eu penso que conseguem ver nos vossos ecrãs. Depois, como eu referi, no tal relatório de benchmarking final, é feito, é-nos indicado quais são aquelas áreas em que podemos considerar como boas práticas e como exemplos para outros destinos. Há áreas que estamos acima do baseline, em que realmente estamos a trabalhar bem e devemos continuar, e há também áreas que, obviamente, que não temos resultados tão positivos e que necessitam, obviamente, de se encontrar soluções e planificar de forma a que consigamos melhorar essas áreas. Eu posso dar aqui um exemplo do relatório do ano passado. Nós, para obtermos a certificação todos os anos, nós só podemos ter 2 não conformidades graves. Portanto, na auditoria do ano passado houve 2 que foram detectadas. Eu vou começar pela segunda, que foi, portanto, um dos locais auditados tinha um conjunto de substâncias perigosas que não estavam devidamente armazenadas. Por acaso coincidiu com o período de estoque, de reposição de estoque, mas no dia da auditoria não estavam ainda devidamente armazenadas, não servindo de desculpa, obviamente, para aquilo que já se devia ter feito. Portanto, imediatamente se tomaram as medidas, as correções, e enviámos posteriormente as evidências como essa medida teria sido já corrigida. Outra não conformidade tem a ver com uma questão particular de uma das ilhas, a Ilha Graciosa, que não tem falta de água, mas sofre de um problema que tem a ver com a natureza, com a geomorfologia da ilha, em que os lençóis de água são frequentemente afetados pela água salgada do mar. E, portanto, isso obviamente coloca aqui questões da qualidade da água para consumo. Isso é um problema que obviamente não se resolve como se resolve o outro problema que mencionei, e para isso então houve aqui um trabalho de um grupo de trabalho que apresentou um conjunto de planos e de projetos para que num determinado período de tempo se possa tentar solucionar essa não conformidade. Portanto, e assim trabalhamos muito, detectamos os problemas e tentamos corrigi-los. Falando agora aqui um pouco da nossa estrutura e da nossa orgânica e como é que funciona.
Como eu referi, foi criada aqui esta entidade, o Açores DMO, que portanto, tem a ver com a nossa estrutura de missão, de gestão do destino como turismo sustentável. Existe um comitê consultivo. Este comitê aqui tem um caráter com uma reunião anual em que é apresentado os resultados do trabalho que é feito, mas mais na base é que eu penso que está aqui o grande trabalho que traz os resultados que esperamos, que é a criação de diferentes grupos de trabalho. Temos um grupo de trabalho ao qual chamamos as Green Teams, portanto são 9, devem compreender porquê, porque é uma Green Team criada por cada ilha, em que essas Green Teams são representadas pelos municípios, por 3 organizações não governamentais, pelos núcleos empresariais dessas ilhas e também outras pessoas que nós conhecemos e que sabemos que podem dar contributos importantes, também são convidadas a participar e, portanto, e obviamente a própria Direção Regional de Turismo também aqui tem um elemento representativo. E nessas Green Teams são trabalhadas as problemáticas, são detectadas as problemáticas de cada ilha. Portanto, há aqui um conjunto de reuniões, normalmente reunimos pelo menos 2 vezes por ano, uma em cada semestre, tentamos pelo menos fazer essas 2 reuniões e nessas reuniões são detectadas realmente as problemáticas de cada ilha. Por exemplo, como falando há pouco daquela não conformidade da Ilha Graciosa, que era uma das problemáticas que já tinham sido detectadas pelo grupo. Depois pegamos nessas problemáticas e portanto, que foram levantadas e levámos-las aos grupos de acompanhamento. Os grupos de acompanhamento aqui já têm um outro papel, um papel mais de implementação da ação e de planeamento, em que tenta-se encontrar as soluções ou tenta-se ver das ações que já estão a ser desenvolvidas por essas entidades, quais são aquelas que realmente podem contribuir para estas problemáticas que têm sido apontadas. Aqui, normalmente, estes grupos de acompanhamento são essencialmente as diversas direções regionais que compõem o governo dos Açores, que são bastantes, e que estão divididas depois por áreas, como a área dos transportes, a área do ambiente, a área da educação, e essas direções regionais, desta forma, trabalham também todas as ações que são necessárias e tem-se revelado aqui também importante porque é uma forma também de elas ficarem a conhecer os trabalhos que as outras direções regionais fazem e muitas vezes, e já tem acontecido, estarmos aqui, detectarmos que há ações que estão a ser duplicadas, portanto poupa-se aqui recursos e tempo em algumas ações que eventualmente já estão a ser feitas e que se podem aplicar noutros contextos. Depois temos um terceiro grupo, que esse aqui já é mais, que é a cartilha da sustentabilidade dos Açores, que eu também penso que terei tempo para falar brevemente. A cartilha é a forma que encontramos de trazer o tecido empresarial para esta equação. Tem a ver um pouco o modelo que a Elizabeth Felix falava há pouco do turismo 360. Obviamente temos aqui uma das grandes diferenças que faz daqui para o turismo 360 é que na cartilha nós trabalhamos com todas as empresas de qualquer setor, não está exclusivo ao setor do turismo. Portanto, e o nosso objetivo, neste momento, já temos cerca de 250 ou 260 empresas aderentes, mais de 50% são, obviamente, do turismo, mas o nosso objetivo é trazer para a cartilha empresas dos mais variados setores possíveis. Eu falarei aqui um pouco mais à frente sobre cada um desses grupos de trabalho, portanto, como referi, os Green Teams trabalham aqui as definições das prioridades e os objetivos e as problemáticas que são necessárias. Depois temos os grupos de trabalho que vêm fazer aquilo, têm aqui um pouco o papel de compromisso e de implementação das medidas corretivas, e depois há o tal relatório que nós também publicamente reportamos anualmente todo o trabalho que é feito com base no nosso plano de atividades que existe. Para terem uma ideia, ao longo desses anos que temos vindo a trabalhar com as Green Teams, foram detectadas 6 grandes áreas nos quais nos temos focado. Portanto, uma área tem a ver com a estratégia do turismo, uma vez, como
eu também já disse, o crescimento tem-se vindo a verificar nos Açores. Para nós é muito bom, temos aqui uma margem grande para crescer, mas queremos que esse crescimento seja um crescimento sustentado. E, portanto, para isso tem que haver estratégia, e, portanto, essa é uma das áreas que nos preocupa. A outra área tem a ver com a gestão de energia e eficiência energética, gestão de tratamento de resíduos. Para ilhas é sempre mais difícil do que para como, por exemplo, continentes, onde essa gestão, obviamente, é mais fácil de realizar. A área da educação, os transportes e acessibilidades e a gestão de recursos de água e agricultura. Isto é uma gralha no texto. E depois, dentro de cada dessas áreas, há obviamente subtemas para serem trabalhados, que eu penso que não vale a pena estar aqui a perder. Depois posso partilhar a apresentação, se querem ver com mais detalhe. Fizemos um desafio a cada uma das Green Teams, em que dentro dessas 6 áreas escolhessem 2 que considerassem, portanto, as maiores problemáticas nas suas ilhas. E vimos verificar realmente, ilha para ilha, essas problemáticas variam. Se formos para a Graciosa, realmente vimos que a grande preocupação portanto, da população dos residentes da Graciosa está na gestão da água portanto, quer para consumo humano, quer para a agricultura. Se formos para São Miguel, como falámos, São Miguel é a ilha que neste momento já concentra maior número de dormidas. A grande preocupação está na estratégia do turismo. Portanto, e com base nesses levantamentos que nós fazemos, ilha a ilha, vamos detectando assim quais são as prioridades que devem ser trabalhadas em cada uma das ilhas, junto das várias entidades competentes. José, peço desculpa interromper, pedia que fosse breve, temos cerca de 3-4 minutos para terminar, muito bem, por favor. Claro que sim, eu penso que consigo ser breve, penso que cumprir o tempo. De todo esse trabalho, há 3 documentos essenciais que estão online e estão sempre para consulta. Quem quiser consultar poderá ir ao site que eu já partilho no final. Com aqui, portanto, temos a Política de Sustentabilidade do Destino, que é um documento assinado pelo Presidente do Governo dos Açores, como há o compromisso realmente nessa matéria. Temos o nosso plano de ação, que é o resultado, que é um plano que é revisto anualmente e que é o resultado destas reuniões que eu falei entre as Green Teams e os grupos de acompanhamento, em que todos os anos são revistas as ações que lá estão e são introduzidas novas que vão surgindo. E depois há um terceiro documento, que é portanto, a avaliação de risco. Este documento aponta para um conjunto de riscos que são detectados e que possivelmente poderão acontecer e as medidas de implementação caso algum desses riscos aconteçam. Portanto, os planos de ação para se poder interagir de imediato com caso uma catástrofe natural ou outras. Recentemente foi inserido a questão das pandemias, que era uma coisa que não nos passava pela cabeça, e, portanto, são um documento onde são apontados vários riscos que os Açores podem estar expostos. A cartilha, eu já falei aqui em uma breve referência. Portanto, neste momento já temos mais de 250 entidades. Uma das nossas preocupações e um dos nossos objetivos é realmente preparar as nossas empresas para as diretivas que já estão a sair da União Europeia, nomeadamente as questões relacionadas com o relatório não financeiro, para que elas realmente se preparem para essa nova realidade. É uma subscrição voluntária, também tem metas e objetivos que escolhem de acordo com a própria organização e, portanto, há também aqui depois um reporte anual das ações que são feitas por cada uma das empresas. Pronto, eu não vou apresentar aqui o plano estratégico, mas muito em breve ele será publicado. Os Açores, temos a nossa visão para sermos líderes no panorama internacional como destino de natureza sustentável. A nossa missão está claramente na preservação dos recursos naturais e culturais e, portanto, obviamente, que há hoje aqui áreas que queremos trabalhar
como a distribuição dos fluxos, a mitigação da sazonalidade, obviamente a melhoria da qualidade do serviço e das condições dos nossos stakeholders. Eu vou ficar por aqui. Eu vou só passar para o último slide. Espero que eu já fiz aqui. Eu acho que apareceu-me aqui uma informação. Não sei como é que retiro isso aqui. Portanto, deixo ficar os contactos, caso alguém queira depois mais alguma informação, e fico disponível para mais questões. Obrigado. Muito obrigado, José. Vou tentar parar. Sim, eu iria pedir isso mesmo, se pudesse parar a partilha e deixar os seus contactos sem problema, deixar os seus contactos no chat é a minha sugestão para se algum dos presentes necessitar de mais esclarecimentos. De qualquer das formas, recordo também que esta sessão está a ser gravada e será também posteriormente disponibilizada por parte do município. José, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Peço desculpa pelo curto prazo de tempo que temos, mas são as condições. E passávamos de seguida então ao Pedro Teixeira. O Pedro já está connosco também, formado em Engenharia do Ambiente pela Universidade do Algarve, tem também desempenhado funções de sustentabilidade no setor do turismo. Foi responsável da sustentabilidade do Belas Clube Campo Vila Moura do Grupo André Jordan, desde 2013 que exerce então funções no grupo hoteleiro Neia Hotels. É sobre este grupo que ele vem dar o seu case study, e é neste grupo que exerce funções então de diretor de sustentabilidade, onde tem à sua responsabilidade a introdução do conceito de sustentabilidade e da implementação também dos sistemas de gestão nos próprios hotéis. É também representante na HP como júri dos programas Eco21 e Green Key da ABAI. Com certeza o Pedro também dará um pouco a conhecer sobre ambos os programas. Pedro, muito obrigado por se ter juntado a nós e tem a palavra. Olá, bom dia. Antes de mais agradecer este convite. É com muito gosto que nós na Neia Hotels partilhamos as nossas, penso eu, boas medidas e soluções de sustentabilidade na hotelaria, sempre na perspectiva de disseminação do que pensamos do que fazemos de bem, para que todos os outros façam o mesmo, obviamente. Agradecer. Eu vou compartilhar a tela, não é? Tenho aqui uma apresentação. Deixa-me cá ver. Penso que já estarão a ver, sim? Estamos a ver apenas o PowerPoint, não é ecrã inteiro. Não é o? Não estamos a ver em ecrã inteiro. Agora sim. Sim, ok, isso mesmo. Pronto, eu vou então apresentar o que é que nós na Neia Hotels temos feito nos últimos anos nesta área. O Neia Hotels é um pequeno grupo hoteleiro, neste momento ainda constituído por 2 hotéis, o Neia Lisboa Hotel e o Neia Porto Hotel. Isto é uma imagem do Neia Lisboa Hotel na zona da Estefânia, na zona de Saldanha, e um hotel totalmente diferente e mais recente é o nosso Neia Porto Hotel, como veem aqui em cima do Rio Douro, na zona da Alfândega. O Neia Lisboa Hotel tem 11 anos, 12 anos, é de 2011. O Neia Porto Hotel abriu em 2020, no famigerado ano da pandemia. Abriríamos em março, precisamente quando toda a hotelaria fechou no mundo inteiro. Já não abrimos e a inauguração foi então depois adiada para o mês de junho, e por isso tivemos aqui 2 anos difíceis de arranque no Neia Porto Hotel, mas felizmente, e como todos supõem, agora nos últimos 2 anos está a correr bastante bem. Pronto, temos 2 hotéis, Neia Lisboa Hotel e Neia Porto Hotel, e aqui a novidade nos nossos hotéis, ou a grande diferença dos nossos hotéis é que eu vou passar aqui 1 ou 2 slides à frente, é que a Neia Hotels, desde o início, desde o projeto dos seus hotéis e da execução até agora ao funcionamento, tem então muito bem vincado o conceito de sustentabilidade, ou seja, a gestão diária do hotel está efetivamente assente nos pilares ambiental, social e económico. No dia a dia,
temos realmente desde todas as atividades do hotel e todo o funcionamento do hotel assenta muito fortemente aqui na questão da sustentabilidade, com o objetivo óbvio de termos um hotel com menos impacto ambiental, otimização dos consumos, etc., que eu vou apresentar alguns exemplos. A nossa missão é garantir a qualidade e excelência de serviços dos nossos hotéis, mas através do conceito da sustentabilidade tripartida. Garantir um crescimento económico sustentável, isto é óbvio, e sermos uma marca ecologicamente responsável e consciente do nosso papel na preservação da natureza e biodiversidade. Na parte social também queremos ter uma participação positiva, ou seja, uma participação responsável na comunidade, e para isto tudo o grande sucesso, ou um grande passo para todo este sucesso é apostar no capital humano, no nosso pessoal. A visão, queremos ser líderes no setor do turismo sustentável, quer a nível nacional, quer a nível internacional, do qual já temos reconhecimento, e os valores que nos guiam diariamente, a sustentabilidade, a confiança, a credibilidade, a excelência, a transparência, a responsabilidade, a inovação, são os valores definidos aqui na nossa visão. Pronto, os hotéis em si, e muito rapidamente, têm um conjunto de serviços normais aos hotéis. Nós em Lisboa temos 76 quartos, dos quais 5 são suítes. No Porto é um hotel maior, temos 124 quartos, dos quais 10 são suítes. Ambos os hotéis têm spas, salas de reuniões, bares, restaurantes, o Viva Lisboa e o Viva Porto, gordos frescos sazonais, bicicletas disponíveis gratuitamente para os hóspedes. São hotéis acessíveis, e isto são os serviços que os nossos hotéis têm. Aqui algumas imagens, são muito rapidamente, aqui do NEA Lisboa. E então passar aqui para o tema que nos traz aqui hoje, a sustentabilidade. Em ambos os hotéis, então, apostámos desde o início na execução e na construção de edifícios. Os nossos hotéis são totalmente urbanos, estão totalmente inseridos em meio urbano, como eu há pouco disse, e por isso não são não é um eco-resort no campo, etc., mas como edifícios urbanos que são, e como sabemos, a maior parte dos edifícios são responsáveis por grandes consumos energéticos, grandes consumos de água, produção de resíduos, mobilidade, emissões de CO2, etc. Então, o que se pretende na NEA Hotels é termos edifícios, alojamento, mas com menos impacto ambiental em todas estas áreas. Os passos iniciais que demos para isto é, desde a fase de projeto, tentar então executar edifícios com menos impacto ambiental. E para isso, requalificarmos os edifícios, ou seja, o melhor exemplo é Lisboa. O nosso edifício em Lisboa, o nosso hotel, como eu disse, tem 12 anos, era um edifício que já existia, era um edifício já existente nos anos 70, sem qualquer valor arquitetónico. A solução mais fácil seria demolir o edifício e executar um edifício novo, mas isso traria maior impacto ambiental. Lançámos o desafio a projetistas, arquitetos, e o que se fez foi requalificar o edifício. E com isto o Hotel NEA Lisboa nasceu com menos impacto ambiental. No Porto, a situação é sensivelmente idêntica, se bem que é um mix de outras situações. Temos um edifício que foi requalificado, temos um edifício novo porque tínhamos um terreno devoluto ao lado, e ainda requalificámos uma zona monumental, um monumento do Porto, um convento do século XV, que é o convento de Madre Deus de Monchique, também ele reabilitado e inserido hoje em dia na exploração do hotel. Por isso, estes passos iniciais e a projeção de edifícios então mais eficientes tornam logo a NEA Hotels e os nossos hotéis mais amigos do ambiente. Exemplos. Os hotéis são totalmente equipados, ou quase totalmente equipados, que isto hoje não é fácil hoje em dia, com equipamento nacional. Eu estou a falar de mobiliário, roupa de cama, roupa de casa de banho, colchões, alcatifas, etc. Tudo, na medida do possível, é adquirido no nosso país, de forma a dinamizarmos a economia nacional e, ao mesmo tempo, minimizarmos ou reduzirmos o impacto ambiental da construção e do equipamento e dos equipamentos dos nossos hotéis. Funciona então de acordo com a sustentabilidade, e para isso implementamos um conjunto de ações que tornam realmente os nossos edifícios têm menos impacto ambiental. A requalificação urbana dos edifícios foi algum passo essencial para termos menos impacto ambiental, ou seja, a reabilitação de edifícios que já existiam. Depois o equipamento
totalmente nacional ou totalmente com equipamentos, na medida do possível, nacionais, para dinamizarmos a economia nacional e fomentar e termos menos impacto ambiental. São bons edifícios, têm bons isolamentos, etc., o que torna a eficiência energética, o que aumenta as questões de eficiência energética. Eu vou passar um pouco agora assim muito rapidamente. Temos iluminação eficiente, os LEDs. Hoje em dia já não é novidade, mas o nosso hotel de Lisboa é 2011 e foi totalmente abastecido, equipado com LED. Em relação às águas, temos todas aquelas questões para a redução dos consumos de água, redutores, sensores, etc. Painéis solares térmicos e fotovoltaicos para aquecimento de águas e geração de energia para o nosso hotel. E sistemas de ar-condicionado de baixo consumo, os amenities recarregáveis, ou seja, tentamos reduzir a quantidade de resíduos dos nossos hotéis e para isso não temos aquelas embalagens pequenas de gel e shampoo. Usamos então amenities recarregáveis, não temos qualquer embalagem num histórico de 11 anos relacionado com o gel e shampoo dos nossos hotéis, e isto a perspectiva sempre de reduzir os resíduos. Papel reciclado, com certificações, com a certificação FSC, redução do papel, etc. A compra de ingredientes frescos, sazonais e locais para os nossos hotéis. A questão das bicicletas, muito importantes para a política de mobilidade dos nossos hotéis, que é a disponibilização gratuita de bicicletas aos nossos hóspedes em Lisboa e Porto, e com isto fomentar a utilização da bicicleta, substituindo a substituição dos automóveis. Domóticas, GTCs, toda uma gestão de software do aquecimento, arrefecimento e iluminação dos nossos hotéis, e com isto minimizar os consumos energéticos. Em relação aos resíduos, não só os amenities, mas temos também separação de resíduos nos quartos, ou seja, temos recipientes de separação seletiva em todos os quartos e em todas as restantes áreas dos nossos hotéis, ou seja, todo e qualquer resíduo é separado no nosso hotel para um adequado encaminhamento, e o mais importante é darmos então a oportunidade aos hóspedes de separar os resíduos, o que ainda não vai sendo muito normal nos hotéis. Temos aqui algumas imagens do que eu muito rapidamente referi: painéis solares, a questão de pedir aos hóspedes para não lavagem e substituição da roupa da cama e da casa de banho todos os dias. Com isso sabem que é um absurdo lavarmos roupa todos os dias e por isso tentamos poupar água, energia, químicos, etc., ao pedir aos hóspedes para não ser necessário mudar a roupa todos os dias. Comunicação aos hóspedes, gestão de resíduos, os LEDs, dos consumos de água. Fotografia embaixo do lado esquerdo, onde vem um placar a dizer 98 kg, é, por exemplo, sensibilização aos hóspedes no momento dos pequenos almoços para para evitar o desperdício alimentar, neste caso no pequeno almoço, ou seja, 1/3 dos resíduos dos nossos hotéis são excedentes alimentares e por isso temos que sensibilizar o máximo os hóspedes para reduzirmos a quantidade absurda que todos os dias vai para o lixo de restos alimentares. Análise às águas, uma fotografia aí do balde de separação de resíduos nos quartos, a gestão nossa ajusante dos resíduos, a parte económica, aqui que eu também já referi, que é a aquisição de bens nacionais na medida do possível. Em relação a questões sociais, eu vou só apresentar aqui alguns exemplos rapidamente. O hotel definiu muito bem, os hotéis definiram muito bem quais são o seu alvo de apoio, crianças, bebés, recém-nascidos, etc. Por isso, prestamos um conjunto enorme de apoios e de ações que temos nesta área, angariação de bens, acedência de salas, etc., voluntariado, mas talvez o projeto mais interessante que temos seja o quarto solidário. O quarto solidário é a disponibilização da oferta de alojamento e pequeno almoço a famílias carenciadas quando têm os seus filhos nos hospitais de Lisboa e Porto. Quando não têm possibilidade de alojamento, os gabinetes de ação social dos hospitais identificam essas famílias, pedem aos hotéis NEA e nós oferecemos esse alojamento. Temos parcerias com diversas associações nesta área da responsabilidade social. O Centro Hospitalar para a questão aqui de Lisboa, do Quarto Solidário em Lisboa. Somos membros do GRACE, que é uma organização empresarial de empresas que querem ter as questões de responsabilidade social na sua gênese. A HP também participamos no OSPES, que é o projeto da HP para o encaminhamento de bens que os hotéis já não utilizam para associações que necessitam de bens, e depois temos parcerias com todas essas associações que vocês aí veem, a Fundação Infantil, o Refúgio, o Banco do Bebé, a Fundação do Gil, Acreditar, etc. Somos signatários da Carta Portuguesa para a Diversidade. Hoje mesmo dentro de meia hora, iremos assinar a Carta Portuguesa para a Integridade, e isto faz tudo parte dos nossos objetivos de responsabilidade social. Aqui algumas imagens destas ações que eu referi: uma família alojada no Hotel NEA ao abrigo do quarto
o solidário, ações de voluntariado, neste caso de acessibilidade nas ruas em Lisboa, assinatura de acordos com as associações, oferta de lanches e de refeições a outras instituições, neste caso aqui ao Hospital Dona Estefânia. A fotografia do meio também é a oferta de cadeirões de descanso aqui ao Hospital Dona Estefânia, ao abrigo do menu solidário que regularmente fazemos nos restaurantes, e do lado direito a oferta de almofadas, roupa de cama, etc., ao abrigo do hóspedes da HP. Voluntariado, reflorestação, limpeza de matas, fazemos isso tudo. Painéis fotovoltaicos aí na imagem da direita, no nosso Hotel do Porto, na igreja, na tal zona que reabilitámos do convento de Madre Deus de Monchique, e equipámos e construímos um telhado totalmente em painéis fotovoltaicos para gerar energia. O consumo de água da rede de abastecimento pública, em vez de água engarrafada, para minimizar a quantidade de garrafas de plástico ou de vidro devido ao consumo de água. As bicicletas e do lado direito que nós então disponibilizamos nos nossos hotéis, que já referi. Substituição de plásticos de utilização única ou descartáveis por soluções mais ambientalmente eficientes, como sejam os sacos da lavandaria não serem de plástico e serem em papel, as chaves dos quartos dos nossos hotéis serem de madeira, a questão das palhinhas de plástico, já não utilizamos nos nossos hotéis há uns anos. Aqui é um exemplo em relação aos consumos de água, da recirculação de água que fazemos em grande parte do nosso Hotel do Porto, que temos águas cinzentas. O que é que isso significa? É o consumo, águas águas dos lavatórios e das banheiras são encaminhados para um depósito, têm um tratamento e depois voltamos a introduzir essa água nas sanitas ou nos autocolismos do hotel. Ou seja, utilizamos águas cinzentas no Hotel do Porto, com isto minimizar os consumos de água. Eu vou passar isto à frente. Ambos os hotéis têm uma certificação carbono zero. O que é que isso significa? Que são hotéis neutros em CO2. Todos os anos uma organização, a Ponto Verde Serviços, calcula as emissões de CO2 dos nossos hotéis, e quando chegamos a esse valor depois compensamos essas emissões de CO2 através da reflorestação ou de plantação de árvores em zonas florestais. Por isso os nossos hotéis são totalmente neutros em CO2. Os hotéis também são totalmente abastecidos a energia verde. Temos um fornecedor de energia elétrica que apenas comercializa energia verde, ou seja, energia de fontes renováveis, e por isso os nossos edifícios são totalmente abastecidos a energias verdes. Também diminui as emissões e tem todas as vantagens associadas à energia verde. Tentamos justificar regularmente que respeitamos os 17 Objetivos das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Penso que todos hoje em dia já conhecem estes 17 logotipos, ou este logotipo composto por 17 objetivos, e a NEA Hotels regularmente respeita e justifica e implementa ações para respeitar aqui então os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Em termos de certificações, os nossos hotéis implementaram um sistema de gestão de qualidade, segurança e ambiente, e avançamos regularmente para diversas certificações de sustentabilidade dos nossos hotéis que evidenciem que realmente temos esta gestão eficiente em termos de sustentabilidade. As normas ISO, em Lisboa temos a norma ISO 9001, 14001 e 18001, ou seja, qualidade, segurança e ambiente no nosso hotel em Lisboa. Estamos a trabalhar também para a certificação pelas normas ISO no nosso Hotel do Porto. São as normas mais exigentes em termos de sustentabilidade, ambiente, e por isso o hotel tem as certificações. Além destas, o Green Key, o Carbono Zero que já falei, o Clean and Safe, os selos WeCare e o WeShare da Associação de Hotelaria. Estamos neste momento a trabalhar, que não tenho aqui ainda o logotipo, para a certificação Biosphere nos dois hotéis, Lisboa e Porto. Estamos na fase final da certificação. Temos o selo do Portugal Sou Eu para as questões do desempenho económico. Já fomos referidos no Boa Cama Boa Mesa como o hotel mais sustentável do país na edição 2016 para o Guia Boa Cama Boa Mesa. Temos certificações relacionadas com mobilidade em bicicleta. Já vencemos alguns galardões, distinções, etc. Em termos de projetos de inovação, de parceria e pactos, também temos, devido ao nosso conceito e ao posicionamento de sustentabilidade, somos muitas vezes chamados para grupos de trabalho, apresentações, seminários, etc. E temos acordos com
instituições de renome para o desenvolvimento da sustentabilidade na hotelaria. Salientaria a Neo Hotels é membro do Global Compact Network. Estamos neste momento a trabalhar para os relatórios ESG para as Nações Unidas. Somos membros do GRACE e temos parcerias e acordos de sustentabilidade com a HP, com a Câmara de Lisboa, a ADEN, o UNEC, a UPN, Ponte Verde, Turismo de Portugal, o WWF. Recentemente implementámos o projeto Checkout for Nature nos nossos hotéis, ou seja, pedirmos aos hóspedes para doarem €1 no seu checkout que reverte a favor de projetos de biodiversidade. Estamos também envolvidos com o Turismo de Portugal no projeto de relatórios ESG, Environmental Social Governance, ou seja, o projeto do Turismo de Portugal que se chama Empresas Turismo 360 e estamos nesta fase a finalizar os nossos relatórios ESG de ambos os hotéis. Pronto, eu fui bastante rápido devido ao tempo, espero que tenha passado alguma mensagem. Se tiverem dúvidas, claro que estou totalmente disponível e ficam aqui algumas imagens do nosso hotel, do nosso excelente hotel no Porto, o NEA Porto Hotel. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela sua capacidade de síntese. Eu sugeria deixar também os seus contactos aqui no chat. Obrigado também a todos os que estiveram presentes. Pedro, uma vez mais, pela presença, pela importância da certificação no fator competitivo também do vosso negócio. Eu podia só, deixaria depois de partilhar o ecrã, só mesmo para concluirmos. Muito obrigado. Dia 21 de novembro voltamos com um meetup presencial, desta vez físico em Viana do Castelo. Portanto, estes constrangimentos que tivemos aqui hoje, informáticos, certamente que não acontecerão. Obrigado a todos por estarem presentes. Recordo também que a sessão foi gravada nas duas partes, nas duas metades do jogo, e portanto também estas serão enviadas até hoje às vossas caixas de correio, até aos vossos e-mails, juntamente também com o convite já para a próxima sessão presencial de 21 de novembro. Uma vez mais, as desculpas também da organização por estes 20 minutinhos de atraso e muito obrigado a todos por terem estado desse lado a assistir. Foi um gosto estar aqui convosco.